Oi pessoal, agora nós estamos fazendo a lista 2, exercício 2, tá? Item A. O enunciado diz assim: em cada um dos conjuntos de proposições a seguir, o que podemos inferir a respeito da verdade ou falsidade das demais proposições, se supusermos que a primeira delas é verdadeira e se supusermos que a primeira é falsa. Então esse exercício está dizendo basicamente o seguinte: você tem essas 4 proposições que são ou verdadeiras ou falsas, e você vai assumir, vai fazer cada uma dessas dos 4 exercícios, A, B, C e D, 2 vezes. Então na primeira, você vai considerar, você sempre vai considerar primeiro o item, tá? O item 1. Então o item 1 aqui, todos os gafanhotos são verdes. Na primeira você vai considerar como verdadeiro e vai calcular o valor dos outros quantificadores. Ou seja, primeiro você vai lidar com o todo, que já foi definido aqui no exercício, dizendo que ela vai ser considerada primeiro verdadeiro, e depois você vai considerar ela como falsa. Daí, por exemplo, considerando como verdadeiro, o que será que vai acontecer com a frase que tem o quantificador nenhum, a proposição que tem o quantificador algum, a afirmativa, e o que tem o algum, a 4, na forma negativa, né? Alguns gafanhotos não são verdes. Então, basicamente, você vai assumir a primeira como verdadeira e ver o que acontece com as demais. Para fazer esse exercício, você precisa ter em mente o nosso amigo quadrado de oposições. Por quê? Porque envolve os 4 quantificadores. Cada quantificador corresponde a um lado, né? Do quadrado de oposições. Então vamos ver isso, né? Então um lado é o do todo, que é o do A, o lado do nenhum, que corresponde ao E, o lado do algum positivo, que é o I, e o algum negativo, que é o O. Tá? Vamos dar uma olhada então nisso aí. Então a gente já sabe o quê? Que o A, o todo, né? O A corresponde ao todo, já é considerado verdadeiro. Tá? Não se incomode muito com o que quer dizer aqui depois, tá? Gafanhotos e verdes, tá? Já que a gente já assumiu isso aqui como verdade. A gente sabe que no mundo real, possivelmente tem gafanhotos que não são verdes, mas o exercício já está dizendo, assuma como se fosse verdade. Então vamos ver o que acontece, se isso é verdade. Seguindo aquelas propriedades do quadrado de oposições, tá? Olhe lá o exercício, o vídeo anterior sobre o quadrado de oposições. Então, daí o todo recebe verdadeiro, que é o A. O caminho mais fácil para você sempre resolver esse tipo de exercício é, você sempre vai poder definir o valor da contraditória, tá? Se você sabe o valor de qualquer um desses 4 lados, mesmo só sendo um, você sempre vai saber o valor da contraditória. E o valor da contraditória, que é esse valor cruzado, né, esse caminho cruzado, é sempre oposto ao outro valor. Então, se o A é verdadeiro, o O do algum não é falso, tá? E a gente já pode até marcar isso aqui na nossa tabela. Então, o O é o do não, certo? Então, ele vai receber um F. Muito bem. O que mais a gente sabe sobre a nossa tabela de verdade? Que a verdade vem de cima. Nossa verdade vem de cima. O I, que é do algum positivo, vai receber um verdadeiro. Então, onde que ele está? Está aqui, né? O algum positivo. Então, ele vai receber verdadeiro. Ora, e o E? O E eu posso definir de diferentes maneiras, que são muito mais simples. Uma, posso definir a partir do A, porque eu sei o que sobre esses dois itens? Que o todo e o nenhum jamais podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Logo, se o A é verdadeiro, o E é falso. Poderia também definir pensando a partir do O, lá embaixo. Porque a falsidade vem de baixo, né? Eu poderia definir também a partir da sua contraditória, já que eu já sei o valor do I, que é V.
né? E o do outro lado, na contraditória, vai ser o valor oposto. Ok? Então, muito bem. Então a gente já construiu aqui a nossa tabelinha. E aqui o valor do E, do nenhum, é falso. Muito bem. Então o que nós temos agora? Nós temos que construir o valor a partir do F. Tá? Eu vou apagar aqui. Eu já coloco ali de volta. Então, aqui o nosso quadrado. Então, nós descobrimos anteriormente aqui que deu V verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, né? Foi isso. Agora, o exercício está pedindo, considere não como verdadeiro, mas como falso a primeira afirmação, a 1. O que acontece com as demais? Bom, a gente sabe que esse F aqui do falso corresponde agora ao todo novamente, já que ele é o primeiro aqui, o primeiro quantificador. Então, considerando isso aqui como falso, o todo como falso, o que acontece com as demais? Essa é mais complicada, por quê? Mas vamos tentar pelo caminho mais fácil, o da contraditória, que a gente sempre consegue obter se a gente souber um dos valores, pelo menos. Bom, se o A é falso, a sua contraditória é verdadeira. Tá? Verdadeira. Bom, o que eu consigo fazer com isso que eu sei até agora? Bom, a verdade vem de cima, mas a falsidade não. Então não tem como saber o valor do I, a partir do A. Né? E eu também não sei o valor do E. Por quê? Quando eu só sei que uma das duas de cima é falsa, eu não sei se a outra é falsa ou é verdadeira. Tá? Só se eu souber que uma é verdadeira, daí a outra vai ser automaticamente falsa. Porque o A e o E, o todo nenhum, só suporta, não aceitam, né, que as duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. E embaixo? Poxa, embaixo também está um pouco complicado, porque o E, eu não sei o valor do E, né? Então eu posso tentar definir o I. Então, o O é verdadeiro, mas a verdade só vem de cima, não vai de baixo para cima. Bom, o que acontece com o I? Bom, eu sei que as duas de baixo podem ser falsas ao mesmo tempo, tá? Ou melhor, desculpa, as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, o I e o O. Mas elas não podem ser falsas ao mesmo tempo, né? É o contrário das de cima. Então, eu também não tenho como saber o valor do I, tá? Porque o O é verdadeiro. Se ele fosse falso, eu ia saber que a outra já é verdadeira. Mas elas podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo. Então, eu também não sei o valor do I. Nesse caso, nesse exercício, eu não sei o valor do I e nem o valor do E. Ou seja, eu não sei o valor do nenhum. Então, posso marcar com I de indeterminado, ou posso marcar com um ponto de interrogação. Né? Vamos deixar o I de indeterminado. E o algum positivo, né? Alguns gafanhotos são verdes, que corresponde ao I, também. Eu não sei. Então é indeterminado também. Alguns gafanhotos não são verdes. Esse eu sei, né? Já que é a contraditória do todo, né? Esse é verdadeiro. Muito bem.
Vamos dar prosseguimento. Próximo exercício, né? Deixa eu apagar aqui. Já vai. Então vocês viram que o exercício basicamente depende de você conhecer o quadrado de oposições, tá? Então vamos ler para a letra B. Aqui, letra B. Então a letra B fala aí, nenhum argentino é brasileiro, algum argentino é brasileiro, algum argentino é brasileiro, todo argentino é brasileiro. Não se preocupe muito com os argentinos e brasileiros ali, tá? Eles não vão brigar. Mas o fato é que não é relevante. O importante é você perceber e prestar atenção nos quantificadores, tá? Então, olha os quantificadores, eles que são importantes nesse exercício. Por quê? Porque eu preciso do quadrado de oposições, tá? Deixa eu até colocar num cantinho melhor aqui pra gente ver. Então, começou esse exercício? Marca primeiro os quantificadores, daí constrói o quadrado de oposições. Aqui eu estou colocando a letra A, a letra E, a letra I e a letra O, porque é mais fácil para mim escrever. Mas no dia do exercício, quando você precisar fazer, escreva todo, nenhum, algum e algum não. Vai facilitar a sua vida. Então nós temos os 4 lados do quadrado, correspondendo aos 4 tipos de quantificadores que nós temos aqui. Tá? Então o exercício está pedindo novamente, mesma coisa. Tá? Calcule aí cada uma dessas proposições. Então no primeiro caso, né, ele diz, considere como verdadeiro. Tá? E no segundo caso, considere como falso. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos considerar primeiro, né, o nenhum vem como verdadeiro. O nenhum corresponde ao E. A gente sabe o quê? Que a verdade vem de cima. Então o O é verdadeiro. Tá? Eu sei que em cima não pode acontecer das duas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Então se o E já é verdadeiro, o A vai ter que ser o quê? Automaticamente falso. Tá? E o I? O que eu faço com o I? Ora, use o caminho da contraditória, que é o caminho mais fácil. Sempre ele é imediato. Já que o E é verdadeiro, a sua contraditória vai ser falsa. Então, o que nós temos aqui? O algum argentino é brasileiro, que corresponde ao I, é falso. O algum argentino não é brasileiro, corresponde ao O, então é verdadeiro. E o todo, que corresponde ao A, também é falso. Tá? Então nós temos aí o nosso resultado do primeiro lado da tabelinha. Né? Agora, vamos considerar a situação contrária, né? O nenhum recebendo o valor falso. Aí, eu até preencher de volta lá, né? Deu falso, deu verdadeiro e deu falso, né? Foi. Muito bem. Ó, segundo caso, nenhum. O nenhum corresponde ao E, tá? E está dizendo, considere ele como falso. O que acontece com o restante? Aí já complica um pouquinho mais. Por quê? Porque eu não tenho muitas opções aqui, mas vamos tentar a que sempre funciona, a da contraditória. Bom, se o E é falso, a sua contraditória, que é o I, é verdadeiro. Beleza. Se
Agora qual que é o problema? Bom, o E é falso. A gente sabe que a verdade vem de cima, mas não a falsidade. Então esse caminho aqui, do E para o O, já está fechado. Então eu não sei qual que é o O. Eu sei que o I é verdadeiro, mas a verdade não vai de baixo para cima. Ela só vem de cima para baixo. Então eu não sei por esse caminho o que o A é. O E é falso. E eu sei que o A pode ser falso também, ao mesmo tempo. Ele só não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Então ou o A é falso ou ele é verdadeiro, mas eu não tenho como saber também. Eu também não tenho o O para obter a contraditória do A. Então, todas essas relações se tornam indeterminadas, tá? E o I para o O também. Por quê? Porque embaixo eu posso ter ambas verdadeiras, então o O pode ser verdadeiro, mas ele também pode ser falso, então é indeterminado. Tá? Então o que nós temos? Nós só temos os valores do E, né, que já estava certo lá desde o começo, né, aqui, e nós temos o valor da sua contraditória, que é o I. Então deu isso. Qual que é o I? É o algum argentino brasileiro. Então isso aqui é verdadeiro, mas as outras duas são indeterminadas.